Uma grande cagada, uma grandíssima e histórica cagada. Isso aqui vai ser lembrado por anos, essa treta prévia de Real Madrid e Barcelona. Tem muita coisa pra gente abordar, muitas camadas esse episódio. Por exemplo, qual é a pertinência de um árbitro dar entrevistas, hein? Isso é um bom debate que, inclusive, já se travou aqui no Brasil, principalmente antes de um jogo que ele vai apitar. Faz sentido isso, gente? Faz sentido a reclamação do Real Madrid e o pedido para trocar os árbitros? O Real Madrid tem razão? Ou o Real Madrid deu apenas um chilique desnecessário? Eu vou dar minha opinião. Como fica o árbitro para hoje? Como fica a cabeça da equipe de arbitragem para hoje, para trabalhar nesse jogo com esse ambiente de pressão? A postura da Federação Espanhola em não ceder às pressões do Real Madrid foi correta, não foi? Olha, bastante coisa. Como os jogadores, principalmente do Real Madrid, vão se comportar em campo hoje com o árbitro? Quando for marcada uma falta a favor do Barcelona, quando um cartão for distribuído para o Real Madrid. Irmão, é cagada grande. Tudo isso podia ser evitado. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Hoje estou de aposta ganha, estou uniformizado para o clássico e vou te falar, estou deixando o QR Code na tela para você, nenhuma casa hoje tem odds tão atrativas, tem um cenário tão atrativo quanto a AG para esse ano clássico de hoje. Você tem o pagamento antecipado, é a casa do pagamento antecipado, tem cashback de até R$200 se der red, tem uma super odd envolvendo o Rafinha, odd 3 para o Rafinha marcar um gol a qualquer momento na final, tem odds aumentadas, tem o streaming para você ver o jogo dentro da plataforma da AG, então aproveita, é uma plataforma segura, autorizada a operar no Brasil, para você que tem 18 anos ou mais e vai jogar com responsabilidade, com juízo. QR Code na tela, aponte a câmera e vem para a AG. Muito bem, eu vou tentar contextualizar para você não ficar perdido aqui, vou tentar te dar o passo a passo disso, a cronologia dessa treta. Começou na quinta-feira, o jogo é hoje, sábado, e na quinta, anteontem, o que o Real Madrid faz? O Real Madrid solta um vídeo na Real Madrid TV apontando erros anteriores do senhor Ricardo de Burgos Bengoechea. Quem é este sujeito? É o sujeito escalado para apitar o clássico hoje. Então eles fizeram lá um detalhamento de jogos anteriores, onde ele errou, colocaram na tela percentuais de aproveitamento do Real Madrid e do Barcelona quando tem esse cara no apito, fizeram questionamentos do tipo, pô, por que esse cara não apita jogo grande? Né? Se ele é um árbitro tão importante assim para estar na final, por que ele não apita Champions, por exemplo? Uma pressão desgraçada. E aí, estava marcada uma entrevista coletiva do árbitro desse senhor Ricardo de Burgos e do VAR, uma coletiva dos árbitros na véspera do jogo. E nessa coletiva era óbvio que o vídeo do Real Madrid seria tema. Era óbvio. E aí foi perguntado, né? Enfim, o que eles acharam do vídeo, a repercussão do vídeo, a pergunta... O questionamento foi em cima do vídeo do Real Madrid. O árbitro, o seu Ricardo de Burgos, o árbitro de campo, fez um depoimento emocionado, falando não diretamente do Real Madrid, não citando o clube nem nada, mas falando, poxa, essa pressão que a gente sofre, né, os ataques que a arbitragem sofre do ponto de vista de lisura, honestidade, boas ou más intenções, isso tem reflexos na vida pessoal. Pô, meu filho vai para a escola e ouve outros coleguinhas dizendo que o pai dele é ladrão. E aí ele chega em casa chorando, isso dói muito. É um depoimento forte e é um pouco de uma humanização da arbitragem, né? De você entender que existem limites. Eu, no ano de 2023... comprei uma briga monumental nesse canal aqui, com John Textor, com parte da torcida do Botafogo, que na época estava defendendo a postura do acionista majoritário da SAF do Botafogo, falando em resultado manipulado, né, roubo, quando ele não tinha prova nenhuma disso. Ele tinha um raio de um relatório de inteligência artificial que não comprovava nada, cheio de furos, inclusive. Ele não tinha nenhuma materialidade daquilo que ele estava dizendo e estava colocando em xeque a honestidade dos árbitros. Jorge, você é um trouxa mesmo. Você acredita que todos os árbitros são honestos, né? Não acredito não. Eu não acredito que todos os jornalistas são honestos, todos os advogados são honestos, todos os médicos são honestos, todos os motoristas são honestos, todos os enfermeiros são honestos. Eu não acredito. Todos, impossível.
Impossível. Em qualquer classe, você vai ter pilantra. Pô, você acha que no jornalismo não tem? Você sabe que tem, né? Em todas tem. Em todas tem. Faz parte, é do jogo. Agora, eu não posso jamais chegar aqui e falar: esse cara é bandido, é ladrão. Entendeu? Entende a diferença? Esse cara roubou o meu time. Eu não posso fazer isso sem uma prova contundente. Ah, Jorge, mas é difícil pegar. Então, meu amigo, é isso, faz parte. Muda as leis, então. Então a gente muda a lei. Ó, a partir de agora, bastou achar que o cara é ladrão, você pode prender o cara. Aí tudo bem. Mas não é assim que funciona. O ordenamento jurídico não está calcado nesses parâmetros aí, certo? Não é desse jeito. Então você precisa ter provas, tem que ter o devido processo legal, tem que ter o direito de defesa, tem a possibilidade de recursos. É isso. É isso. Esse é o caminho de uma vida em civilização, de uma vida em sociedade, não da barbárie. Aí barbárie é outra coisa. Aí cada um faz o que quer, sem consequências, sem punições. Eu não quero viver nesse ambiente. Então, voltando, o Ricardo de Burgos fez esse manifesto e tal, muito, muito emocionante, inclusive. E aí, o VAR do jogo, o senhor que é o VAR do jogo, que é o senhor Pablo González Fuertes, estava do lado e também falou, foi na esteira do que o Burgos disse, e também falou, só que ele foi mais contundente e mais direto numa crítica ao Real Madrid, sem citar, evidentemente, o Real Madrid. Mas ele se queixa dos ataques vindos dos clubes. Tem um trecho que ele fala assim, ó, os administradores de redes sociais de clubes atacando continuamente a nossa comunidade, a nossa comunidade de árbitros, além de ações e declarações de jogadores que fazem crer que não somos honestos em nossas decisões, são a raiz desse problema. Essa foi a fala ontem do Fuertes. E ele diz assim, tem um trecho que ele fala assim, é preciso tomar medidas. Quando se fala em roubo, palavrões e tal, é preciso se tomar medidas contra isso. Aí, meu amigo, aí o negócio ferveu. Aí o Real Madrid olhou e falou, como assim? Tomar medidas? O que esse cara tá querendo dizer isso? Bom, o Real Madrid foi lá, pressionou a Federação Espanhola. A primeira coisa que o Real Madrid pediu, escuta, acabou de sair uma entrevista dos caras, um árbitro reclamando da repercussão interna lá da família dele do vídeo, o outro falando que tem que tomar medida, que os clubes não podem fazer isso, que os gestores de redes sociais dos clubes não podem acusar ninguém, uma crítica diretamente a nós, tem que trocar os árbitros. A Federação Espanhola falou, não vou trocar não. Aí o Real Madrid, não vai trocar? Não vou trocar, não acho motivo, não vejo motivo para trocar. Aí o Real Madrid falou, então tá bom. Então também não vou fazer o treino aberto para a imprensa hoje, o treino oficial de véspera da final, não vai ter coletiva do Ancelotti, não vai ter a foto oficial dos dois treinadores, diz que o Flick ficou esperando lá e nada do Ancelotti aparecer. Enfim, o Real Madrid cancelou toda a sua participação, todos os compromissos oficiais protocolares, e isso é um baita prejuízo, principalmente pensando nos patrocinadores da competição, né? E aí, enfim, eles que se entendam depois com a Copa do Rei, com o próprio Real Madrid, a própria federação no futuro aplicando sanções ao Real Madrid, porque uma regra comercial foi descumprida aí. Mas o Real Madrid entendendo que essa era uma forma eficiente de mostrar o seu descontentamento para o mundo diante daquilo que aconteceu. Chegaram até ontem à tarde, no auge dessa treta, a dizer que o Real Madrid tinha pensado em voltar de Sevilha, porque o jogo é em Sevilha. Voltar para Madrid e não jogar. Óbvio que isso não vai acontecer. Depois o Real Madrid até colocou uma nota dizendo, né, que os valores do futebol são muito importantes, que ele vai jogar, óbvio, porque aí, meu amigo, não jogar é um negócio que gera problemas muito, 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 infinitamente maiores do que um simples cancelamento de entrevista coletiva. Não entrar em campo aí é um negócio, né? Então o Real Madrid falou, tô falando aí que nós não vamos jogar, fica tranquilo, a gente nunca cogitou não entrar em campo. Foi o que a nota oficial do Real Madrid disse ontem. Bom, aí o que eu penso disso? Primeira coisa, árbitro falar, principalmente antes de jogo, eu não acho pertinente. Não acho. Eu nunca defendi enfaticamente essa coisa do árbitro falar, explicar as decisões,
né? Aqui no Brasil se debate muito isso, né? Hoje se debate menos. Por que o árbitro não fala? Por que o árbitro não pode dar uma entrevista coletiva para explicar os lances, explicar os erros? Eu não vejo benefício, mas principalmente, acho pior ainda, depois do jogo. Ok, o cara explica lá a decisão, enfim, muitas decisões são interpretativas, vai explicar e vai continuar gerando confusão, mas ok, tá, eu até aceito debater, apesar de não ver a ideia com muita simpatia. Agora, antes do jogo, esquece, meu amigo, isso não existe. Com todo respeito, pode estar coberto de razão o árbitro do jogo, né? É de fato triste, né, ele passar por isso dentro da família, o filho dele passar por isso. Esse ambiente tóxico de rede social contribui muito para isso, né? Essa perseguição que se faz em rede social, os adultos de 18, 20, 21 anos do auge das suas experiências de vida, criticando todo mundo, julgando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo. No Twitter, então, isso é estimulado, né? O Twitter se alimenta disso, vive disso, e isso reflete na vida pessoal das pessoas. Realmente isso é muito triste, isso é péssimo, e os clubes pioram esse ambiente quando fazem vídeos como fez o Real Madrid, e os jogadores pioram esse ambiente quando se comportam diante dos árbitros desse jeito. O árbitro pode ser péssimo, mal preparado, fraco, inseguro, mas ele é a autoridade do jogo. Ele é a principal autoridade do jogo. Então, existe uma questão de respeito que muitas vezes a gente não vê no campo. Isso aí, cara, eu tô plenamente de acordo. Mas o árbitro não pode falar disso. Não pode, em momento algum. Principalmente antes de um jogo que ele vai apitar, principalmente envolvendo uma equipe que ele vai apitar. Isso não existe, gente. Isso não existe. Vamos extrapolar e vamos trazer, por exemplo, da nossa vida aqui, sociedade, fora do futebol, porque o mundo não é só futebol. É a mesma coisa, e infelizmente no Brasil isso acontece. Infelizmente no Brasil isso acontece. É a mesma coisa que um juiz que vai julgar uma causa, falar sobre ela antes do julgamento. Isso é antecipação de sentença, meu Deus do céu. Isso aqui acontece no Brasil. Ministros da Suprema Corte do Brasil muitas vezes incorreram nesse erro. Falam demais, dão declarações demais. Juiz fala dos autos. Árbitro de futebol apita no campo. Ele fala do campo, aplica a regra, entra calado, sai calado, vai embora. É isso. O que ele pensa, eu acho que num momento distante do jogo, né, num outro ambiente, sei lá, numa matéria especial, pega uma revista eletrônica de alguma TV espanhola lá e faz uma matéria, mostra a vida pessoal do árbitro, mostra um pouco da família, tenta fazer ali uma humanização da arbitragem, até vai, numa matéria específica, pontual. Agora, numa coletiva de véspera de jogo, repercutindo um vídeo cheio de críticas de um dos clubes que ele vai apitar, pelo amor de Deus, quem achou essa ideia boa? Não é possível que alguém falou, não vai dar merda não, tranquilo, pode botar os árbitros pra falar antes. Nem o mínimo de falar, olha só, galera, assim, veja, né, eu acho que o jornalista tem o direito de perguntar, mas convenhamos, quem está organizando a entrevista, ou até mesmo o entrevistado, tem o direito de estipular regras, e aí o jornalista decide se ele quer ou não. Então, muitas vezes a gente vai fazer entrevista com algum jogador e aí a assessoria diz, olha só, esse tema aqui a gente não quer tocar, porque é um tema sensível, porque ainda não se resolveu, porque... E aí a gente, tá bom, beleza, a gente faz a entrevista assim mesmo. Ou a gente também usa do direito de dizer, não, sem esse tema a gente não faz a entrevista. Então tá bom, então cancela, beleza. Todo mundo aí tá defendendo o seu. Então, eu não fico nesse olhar exclusivo, egoísta, pro lado de cada coisa. Tem o lado de lá também, então eu entendo. Nem isso fizeram. Chegar e falar, ô galera, escuta, antes de começar a coletiva aqui, tinha o chefe da assessoria de imprensa, chefe de comunicação da federação, pega o microfone e fala, galera, é o seguinte, a história do vídeo do Real Madrid nós não vamos poder falar. Não vamos poder falar, a gente não quer falar. Ou, se não houvesse essa blindagem e a pergunta surgisse como surgiu, o árbitro poderia... Não, sobre esse tema eu não falo. Entendo que isso mexe, entendo que ele estava, né, tocado pelo que aconteceu com o filho na escola, entendo, mas não pode, cara, não pode. Você não pode fazer uma crítica a um clube que você vai apitar, porque aí a segunda pergunta que eu fiz no início do vídeo, como fica a cabeça do árbitro para hoje? Como fica a interpretação das decisões do árbitro? Não é verdade? Qualquer decisão que ele tomar, se ele expulsa um jogador do Real Madrid na final, tá vendo? Tá se vingando pelo vídeo. Se ele expulsa um jogador do Barcelona na final, tá querendo ficar bem com o Real Madrid, tá querendo mostrar que é isento. Só prejuízo, irmão.
Não traz benefício nenhum. Uma pressão desgraçada, e aí ele reclama nessa fala, nessa coletiva de pressão, amigo, ele bota 200 toneladas de pressão a mais em cima dele, do VAR, dos bandeiras que nem falaram, nem deram entrevista, do quarto árbitro, de todo mundo. Não tem benefício. Benefício para a imprensa, ótimo, né? Repercutimos, estamos aqui fazendo vídeo, mas eu não faço uma análise apenas sob esse ponto de vista. Não, né? Eu preciso olhar a questão como um todo. E é péssimo. Então ele hoje já vai entrar extremamente pressionado, vai haver uma grande desconfiança em cima dele. Em campo, comportamento dos jogadores do Real Madrid, como que você acha que vai ser? Você acha que vai ser tranquilo? Ou os jogadores do Real Madrid já vão entrar inclinados a botar mais pressão ainda, a reclamar mais ainda? Estádio, torcedor no estádio, vai estar um inferno. A pressão vinda do torcedor do Real Madrid vai estar gigante. Tudo isso poderia ser evitado. Árbitro, para mim, árbitro ia podcast falar de lance. Cara, é a mesma lógica do juiz. O juiz, imagina, você faz um podcast, aí chama lá um ministro da Suprema Corte. Ministro, você mandou prender o Fernando Collor. Tipo o Alexandre Moraes, né? Mandou prender o Collor. Você mandou prender o Collor. Fala um pouquinho pra nós dessa decisão aí. Que treta, hein, ministro? Pô, que fita é essa aí? Isso não existe, pô. Isso não existe, isso não pode, isso não tem cabimento. Chega pro árbitro e fala, pô, escuta, e aquele pênalti lá que você não deu aos 45 do segundo tempo que decidiu o campeonato? Que cagada, hein? Explica essa parada pra nós aí. Pelo amor de Deus. Além de tudo, é uma situação extremamente constrangedora. Então, acho que esse sentimento que o árbitro teve, que é legítimo, né? Você vê o seu filho passar por isso, porra, não deve ser fácil. Mas essa é uma questão que ele vai ter que trabalhar internamente, que ele vai ter que trabalhar pegando todo o respaldo, o suporte da comissão de arbitragem, né? O suporte profissional, psicológico e tal, e vai tocar a sua vida, porque infelizmente, é algo que faz parte dessa carreira que ele escolheu. Não deveria. Insinuações sobre honestidade, sei que você tem a materialidade para isso, jamais deveriam ocorrer. Eu jamais fiz isso aqui. Jamais farei. Agora, sobre erros, avaliações do teu trabalho, como o teu trabalho é público, você está sujeito a isso. Você não vai poder ficar respondendo toda a crítica. Imagina se eu paro aqui meus vídeos para responder todas as críticas que fazem. Eu recebo críticas justas, pertinentes, observações justas, alertas. Ontem eu falei aqui, o Botafogo ainda não ganhou nenhum jogo na Libertadores. Não, ele ganhou do cara bobo, verdade. A galera vendo no comentário, pô, Jorge, você esqueceu. Pô, show, é isso. Mas eu também recebo muita crítica injusta. E eu não fico aqui perdendo meu tempo e rebatendo crítica injusta. O que é injusto, o que é espuma, eu descarto e toco a minha vida em frente. Não gosto de ler, não gosto de ouvir, não é legal. Mas, porra, também não vou morrer por causa disso. Vou seguir. Ah, meu Deus, o público é uma fração, uma pequena parte. Então, árbitro falar, eu acho que não faz sentido, não agrega nada, e principalmente antes de jogo. Antes de jogo é desastre, tragédia. E essa final de Copa do Rei sempre será lembrada por isso, por essa treta. Isso porque eu ainda não sei o que vai acontecer no jogo, né? O jogo pode ter... Você imagina se esse jogo é decidido por um erro de arbitragem? Você imagina. O que eu penso da decisão da Federação Espanhola? Assim, eu não acho que o pedido do Real Madrid seja de todo chilique. A partir do momento que tem um árbitro reclamando de uma crítica feita pelo clube, publicamente, e tem um VAR falando em medidas que devem ser adotadas contra esse ou esses clubes, o Real Madrid ganha um argumento de isenção, de independência ou falta dos árbitros para o jogo de hoje. O Real Madrid ganhou um argumento. O que a Federação Espanhola quis fazer, a meu ver, foi não abrir um precedente para outras reclamações, talvez até menores, talvez até menos justas de outros clubes envolvendo árbitros. Porque se a Federação Espanhola, veja, o quadro de árbitros, a gente passa por isso aqui no Brasil, ele é limitado. Ele tem um determinado número lá disponível lá de profissionais. Se você atender a todo pedido de clube, tira esse, troca esse, não, esse eu não quero, não, veta esse, não vai sobrar árbitro para apitar. Então eu acho que a postura da Federação Espanhola em não ceder às pressões do Real Madrid foi também não admitir a cagada que fez com essa entrevista, cagada,
Não, tá tudo bem. Nossa entrevista não teve problema nenhum, mas teve, e a Federação Espanhola não quis passar esse recibo. E também acho que é uma poupança para o futuro, assim, ó. Outros clubes, se o Real Madrid não conseguiu, você aí, Getafe, Espanhol, Raio Vallecano, vocês também não vão conseguir. Não enche o saco aqui pedindo para trocar árbitro, que a gente não vai trocar. Não vamos abrir esse precedente. Acho que essa foi a postura. Mas eu acho de verdade, que o Real Madrid tem argumentos. Tem argumentos. É a mesma coisa. Vou voltar nesse exemplo. Imagina, eu estou sendo julgado, né, por uma acusação. Graças a Deus nunca fui réu de nada e espero que nunca seja. Aí o juiz que está julgando o meu caso vai dar uma entrevista para falar sobre o caso. Para falar, realmente, episódios como esse, né, não podem acontecer, precisam de punições, de sanções. Pelo amor de Deus, eu olho aqui e falo, estou condenado. Estou condenado, esquece, acabou. Esse juiz, não adianta coletar prova, não adianta reunir testemunhas, elementos comprobatórios de que eu sou inocente, porque ele já está inclinado, a decisão dele já está tomada. É péssimo, é péssimo. Joga muita pressão em cima deles no jogo de hoje. Vai ser terrível. O ambiente criado para esse jogo tá aí, é péssimo, e a culpa é de quem achou uma boa ideia organizar uma entrevista com árbitros antes do jogo. Cagada. Não tem outro nome. Cagada com um C gigante, maiúsculo. Vamos ver o que acontece nessa decisão. O que você pensa? Você acha que é uma boa árbitro falar? Acha, como eu acho, que árbitro não deveria se manifestar em hipótese alguma? Entra calado, apita, volta caladinho para casa. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero ouvir, tá bom? E hoje, às 4h30, a TNT Sports vai fazer uma live desse jogo, a narração completa do jogo, Barcelona e Real Madrid, a bola rola às 5. Você vai poder acompanhar a imagem por aí, mas o áudio da TNT Sports logo mais, tá bom? Na grande decisão da Copa do Rei. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!